Bom dia, queridas irmãs. Vamos iniciar mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, revista Compromisso, e hoje estudaremos a lição 6. Lembrando que estamos, durante todo este trimestre, estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, que apresenta o nosso Senhor Jesus como nosso Rei soberano. Então, seguimos com a lição de número 6. E nessa lição, nos capítulos 12 e 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos aprender a forma de Jesus ensinar. Diante da multidão que o seguia, Jesus ensina. Esta é uma das formas com que Jesus realizava o seu ministério: cura, ensino e pregação. E nesses dois capítulos, nós vamos entender uma estratégia com a qual Jesus ensinava para cumprir o seu propósito de ensinar aqueles que seguiam a Cristo, sendo seus discípulos, seus apóstolos e toda aquela multidão, sobre as coisas do reino do nosso Deus. O nosso texto áureo exatamente nos faz lembrar que o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. Ele enfatiza a mensagem desde João Batista chegando até Jesus sobre o reino de Deus em Cristo Jesus está no seio da humanidade. Naqueles 3 anos em que Jesus ministra aos seus apóstolos, aos seus discípulos, às multidões, ali está o reino de Deus, que veio até nós através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o nosso texto áureo é exatamente o capítulo 12, verso 28, que diz: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O contexto desse versículo nós vamos ver no transcorrer da nossa lição. Mas queremos nos apegar à última parte do versículo, que diz: logo é chegado a vós o reino de Deus. Jesus está pregando, curando e ensinando a multidão que o segue, aos apóstolos, aos discípulos. Mas o mais importante, queridas irmãs, que devemos lembrar, que o reino de Deus se fez presente entre a humanidade com a vinda de Jesus. E todos os feitos maravilhosos do nosso Senhor Jesus, todos os ensinamentos, todas as pregações de Jesus, todo o testemunho de Jesus, era para despertar naqueles que tinham fé e poderiam reconhecer em Cristo, o Filho de Deus, de que ele, Jesus Cristo, era o Rei soberano, era o reino de Deus que sobreveio para a terra, para que aqui na terra pudesse cumprir a sua missão, a missão de salvar a humanidade. Começamos o capítulo 12 com Jesus encontrando, juntamente com os seus apóstolos, seus discípulos, um grande campo de espigas de milho. E eles estavam viajando, estavam com fome, e eles começaram a pegar as espigas que estavam já caídas pelo campo. Era uma prática muito comum, ensinada na lei, reconhecida como uma forma, inclusive, de fazer filantropia. Nos campos de trigo ou de milho ou de qualquer outra plantação que fosse, aqueles frutos que estavam já caídos do pé poderiam ser recolhidos por pessoas que estavam necessitando de alimento. Lembre-se do episódio de Ruth, que foi até o campo de Boaz colher os trigos que estavam caídos já em meio à plantação para alimentar a sua fome, a fome de sua sogra Noemi. Então é uma prática que não era errada, não era uma prática criminosa, mas comum naquele tempo.
Qual é, então, o contexto que tornou essa prática motivo de crítica? Os fariseus, os escribas que vindo chegar o grupo que acompanhava Jesus, e vendo isso, podemos ler no início do capítulo 12, que os seus discípulos, seus seguidores, estavam colhendo espigas num dia de sábado. Essa era a grande questão. O fato de ser sábado, e isso era considerado pela lei judaica, que agora nós podemos lembrar na lição passada, que Jesus reconhecidamente considera a lei judaica do seu tempo uma lei pesada, um fardo pesado, e nós podemos ver que a lei judaica condenava todo e qualquer esforço, por menor que fosse, durante o sábado, tirando daquele ensinamento lá da época de Moisés o significado do sábado como sendo não só um mero dia de descanso, onde não se podia fazer isso ou aquilo, mas também e principalmente um dia de devoção a Deus. E durante todo o início desse primeiro capítulo, os escribas, os fariseus, começam a condenar e acusar a Jesus e os seus discípulos por estarem colhendo espigas naquele dia de sábado. E Jesus, lembrando que até mesmo nos livros da lei, em Deuteronômio, onde nós podemos encontrar os ensinamentos sobre a guarda do sábado, existe sempre a possibilidade de que a guarda do sábado não pode impedir o ser humano de se alimentar, de buscar a realizar as suas necessidades básicas. Então, aqui nós não vamos discutir, irmãs, se é certo ou errado guardar o sábado. Existem grupos religiosos que consideram a guarda do sábado até hoje como um fundamento da sua fé. Nós não vamos discutir esse aspecto. Nós vamos discutir exatamente a conduta de Jesus durante este momento da história em comparação à conduta dos fariseus. Os fariseus estavam recriminando a Jesus e os seus discípulos. E Jesus fez lembrar, através de textos dos livros da lei, em Deuteronômio, através até de uma declaração do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6, que todas as instruções que Deus deixou para culto, para cumprimento de lei, para o relacionamento do seu povo para com ele, não era vazio de sentido ou de fundamento. E o próprio Jesus lembra as declarações de Deus através do profeta Oséias, quando ele disse que queria mais misericórdia do que aqueles sacrifícios que eram feitos de forma vã, desde a época de Oséias. Então aqui Jesus faz os fariseus lembrarem que ele, o Filho de Deus, é o Senhor do sábado. Em outros contextos em que há esse mesmo confronto por conta do sábado, Jesus faz com que aqueles homens se lembrem do fundamento de que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aqui, nesse mesmo contexto, nós vamos lembrar que muitas vezes, mesmo não sendo a guarda do sábado uma prática da nossa fé, nós também devemos nos abster de nos prendermos às formas vazias de culto, as formas vazias de rituais, lembrando que o que Deus requer de nós é que nós possamos usar todas as ferramentas da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, dos fundamentos da nossa fé, para mostrar o amor de Cristo, para falar do amor de Cristo, para testemunhar do amor de Cristo, e que a nossa fidelidade aos ensinamentos bíblicos se manifestem em nossas vidas, não para que possamos manifestar uma crença vã ou uma santidade sem fundamento, ou querermos ser melhores do que outros na prática da nossa fé. Que a nossa fé, guardando os ensinamentos primordiais que estão no texto sagrado, possam realmente servir para que a graça de Deus se manifeste em nossas vidas. A lei de Deus, que teve o seu propósito, o seu sentido,
ela continua tendo o seu lugar na história. Mas nós precisamos lembrar que em Cristo Jesus se estabeleceu a graça. E tudo que é ritual, tudo que é sacrifício, vazio de sentimento, de profundidade, de fé, não deve fazer parte da nossa prática cristã. E continua Jesus ali, naquela região, saindo daquele ambiente de campo, de plantação de milho, ele se aproxima da sinagoga daquela aldeia. As proximidades ali estão Cafarnaum, Nazaré, o Mar da Galileia, toda aquela região onde Jesus vivia e era acompanhado pelos seus discípulos e por uma grande multidão que sempre estavam acompanhando a Cristo para as curas e para os ensinamentos. E assim ele, como sempre, tinha o hábito de, chegando numa aldeia, assim como também era um praticante da religião do seu povo, ele, Jesus, o próprio Jesus, sim, seguia a norma, as leis judaicas, porque a palavra de Deus diz que ele não descumpriu em nada a lei. Quando Jesus falava sobre o sábado, ele não estava desmerecendo a lei, mas ele estava levantando o fato de que a lei havia se tornado mais importante do que os homens, e para Deus isso era inadmissível. Então ele vai à sinagoga e ele chega ali para participar dos cultos e para ter a palavra, pois ele era considerado alguém que falava com autoridade. E estando ali naquela sinagoga, diz a palavra de Deus que ele curou um homem que tinha a mão mirrada. E ao curar aquele homem, também ele foi alvo de críticas. Ele curou um homem que, por um acidente, provavelmente, ou por uma questão, seja ela qual for a origem do seu mal, estava com a sua mão aleijada. E aquele homem, estando ali na sinagoga, o Jesus que nós conhecemos, se aproximou dele e ordenou que ele estendesse a mão. E ele ficou curado. E os fariseus continuavam a se espantar com esses feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles queriam formar conselho contra ele, diz o verso 14, que nos faz lembrar que desde o início do ministério de Cristo, os líderes religiosos estavam sempre procurando um meio de tomar a Jesus de assalto. Aqui diz o verso 14, de matá-lo. Eles olhavam aquele homem, viam a sua autoridade, os seus feitos maravilhosos, a sua forma de ensinar. Eles sabiam que estavam diante do cumprimento de diversas profecias, mas queriam negar isso. Não tinham fé suficiente para ver em Cristo Jesus o Filho de Deus. E assim sempre nós vamos encontrar Jesus se acautelando, se cuidando, para que o seu tempo de ministério fosse menor do que o que era previsto ou planejado, a ponto dele deixar um grupo firme para o cumprimento daquela missão. E ele assim se acautelava para que os fariseus não o tomassem de assalto, não pusessem sobre ele alguma acusação que, num surto da comunidade, ele pudesse ser tomado, ser linchado, ser sacrificado, condenado sem julgamento, enfim. Ele estava sempre sabendo disso. Diz o verso 15, ele se retirou dali da sinagoga. Mas as multidões continuavam acompanhando a Cristo. E ele curava, e ele fazia maravilhas, e ele ensinava. E Mateus destaca nesse capítulo 12, que ali Jesus, naquela localidade, fazia cumprir diversas profecias que eram feitas pelos os profetas no passado e que se cumpriam em Cristo Jesus naquele momento. E ali estando Jesus agora, não mais dentro da sinagoga, mas ainda naquelas aldeias no entorno de Cafarnaum e Nazaré, trouxeram-lhe um homem endemoniado. Isso é um ponto importante,
um homem endemoniado. E esse homem, pela consequência da sua possessão demoníaca, estava cego e mudo. E Jesus, como sempre, cheio de compaixão, não só curou a cegueira e a mudez daquele homem, mas também o livrou da dominação da possessão demoníaca. E isso causava admiração na multidão. Não é este o filho de Davi? Aqui a multidão ainda não conseguia ver em Cristo o Filho de Deus, mas já conseguiam ver a sua linhagem, a sua ascendência, que reportava a Davi, o grande rei dos judeus, e fazendo um link à figura soberana de Cristo. A multidão já se admirava de Jesus e dos seus feitos. Mais uma vez, no verso 24, nós vamos ver os fariseus querendo denegrir a imagem de Jesus, querendo tirar da mente daquelas pessoas qualquer centelha de fé. Fazem uma acusação. E nós vamos ver isso no verso 24 do capítulo 12. Sabe aquela acusação sem fundamento? Aquela acusação que a pessoa concebe na sua mente e começa a espalhar. E aí alguns vão acreditar e para alguns vira verdade. Exatamente esse tipo de armadilha que os fariseus estavam aqui tentando contra Jesus. Começaram a levantar um boato de que aquele homem não era de linhagem real, era um filho do diabo e que ele estava expulsando aquele demônio em nome de Beelzebu, que é um nome, um título dado naquele tempo, num contexto, para as entidades demoníacas, como sendo o príncipe dos demônios. Mas Jesus, que conhece o pensamento, ele é onisciente, e ele estando aqui no mundo, ele não perdeu as suas características divinas. Ele, percebendo o pensamento daqueles homens, ele passou diretamente a lembrá-los de coisas fundamentais. No verso 25 diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E aí ele continua, com esse início de debate, ele continua: se Satanás expulsa Satanás, ele está como um reino dividido em si mesmo. Verso 26, ele está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino, se os demônios começarem a expulsar os demônios? Veja o argumento de Jesus aqui para aqueles líderes religiosos que queriam disseminar boatos contra ele. Se ele, Jesus continua, expulsa demônios em nome de Beelzebu, então ele estaria agindo contra o seu próprio Senhor, se ele fosse alguém que agisse em nome do diabo. E aí Jesus faz uma acusação. Muitos dos seus filhos, muitos dos vossos filhos, também agem em nome de Beelzebu. Até hoje, minhas irmãs, muitas pessoas querem tirar o mérito divino da ação de Cristo Jesus no mundo em que vivemos. Querem dizer que o Evangelho, a Bíblia, o cristianismo, por ter alguns princípios básicos, alguns princípios inegociáveis, que nós somos intransigentes, que nós não temos amor, que nós não temos empatia, que nós não falamos em nome de Deus porque nós julgamos ou condenamos. Boatos que são dispersos na sociedade para querer dizer que nós, que sim, sabemos que o homem peca e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sabemos que o inferno está preparado para os seguidores do diabo, pregamos a verdade do céu e do inferno e falamos de fundamentos bíblicos que nos fazem entender o que é errado e o que é certo. Muitos querem levantar falsos contra o povo de Deus, como se o povo de Deus não tivesse amor, como se o povo de Deus fosse preconceituoso. E nós precisamos ter autoridade de Cristo para dizer que não, nós não falamos em nome do mal, do preconceito, nós não negamos as diferenças que existem entre as pessoas, nós respeitamos cada ser humano, mas não compactuamos com atitudes que são
claramente condenadas na palavra de Deus. Por isso, muitas vezes, quando um pastor fala contra o homossexualismo, por exemplo, ele é apontado como uma pessoa que é preconceituosa, agora já discriminado em lei, homofóbico. Isso, irmãs, isso é querer espalhar um boato, uma centelha de má fama contra o povo de Deus. O povo de Deus tem que fazer como Cristo. Se nós consideramos que certas práticas no mundo em que vivemos contrariam os ensinamentos de Cristo, nós devemos dizer que nós não concordamos com esta prática, porque esta prática não está de acordo com o Deus a quem servimos, mas sim de acordo com o diabo, com o inimigo de nossas almas, e nós não compactuamos com o diabo, por isso somos contra a certas práticas. Claro que o amor pelo ser humano deve ser a temática. O aceitar o outro como ele é deve ser a atitude do crente. Mas não entender que a maneira como o outro age é pecado e tentar, à luz da Bíblia, convencer que aquela pessoa pode e deve mudar de atitude, isso é compactuar com as práticas deste mundo. E Jesus aqui está nos ensinando a ter essa postura firme. E ele diz, se eu falo em nome do diabo, eu não expulsaria os demônios que estão dominando a humanidade. Mas se pelo Espírito de Deus eu expulso demônios, ele diz, verso 28 do capítulo 12, é chegado a vocês o reino de Deus. Veja a autoridade de Cristo, irmãs. Ele não se exime de se apresentar quando necessário, apesar dos cuidados que tinha de não apressar o fim do seu ministério, mas aqui, diante de uma acusação tão absurda, o nosso Jesus é firme na sua autoridade de dizer, eu expulso em nome de Deus. Se fosse em nome do diabo, eu não ia expulsar demônios. Eu falo em nome de Deus, irmãs. É isso que eu tenho que dizer quando eu sou apontada como alguém preconceituosa, homofóbica, ou que sou conservadora, ou que sou uma pessoa que não aceita as diferenças. Eu preciso ter autoridade. Eu não sou Cristo, você não é Cristo, mas somos filhos de Deus por adoção e devemos falar em nome de Deus. Aqui, Jesus estava falando em nome de Deus. E ele, com autoridade, disse, é chegado até vocês o reino de Deus. E ele era a própria encarnação do soberanio, do reinado de Deus na vida daquele que nele crê. Então, é importante nós destacarmos esse posicionamento de Cristo e aplicarmos as nossas vidas em nossos dias tão conturbados. E Jesus aqui, naquele discurso de autoridade, ele diz para aqueles fariseus e para toda aquela multidão, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Voltamos a destacar. Em muitos momentos, Jesus não quer que a sua figura seja propagada, que a sua presença em algum lugar seja propagada, mas ele atende toda a multidão, ele realiza feitos maravilhosos, ele não se esconde. E quando foi necessário aqui, ele usou da sua autoridade para se identificar, sim, como filho de Deus. E ele coloca aqueles fariseus na parede dizendo, se vocês são contra mim, vocês também serão contra Deus. Quem não me vê como filho de Deus, também não vê o amor de Deus. Mas até nisso Deus usa de misericórdia. Deus usa de misericórdia. Por isso, no verso 31, Jesus faz uma declaração que até hoje causa muitas interrogações na mente dos crentes em Cristo Jesus, na mente da humanidade. Diz assim, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mesmo quando os homens imputam a Deus ou a Cristo erros, aquilo que acusa
a Deus de não olhar para a humanidade, não ter amor pela humanidade, ou aqueles que não reconhecem a Cristo como Filho de Deus, que não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, até esse ponto que essas pessoas estão negando por não terem fé o amor de Deus e o sacrifício de Jesus, até aquele ato de identificarem a Cristo com o demônio e não com o Espírito Santo de Deus, todos esses atos, diz o versículo, serão perdoados aos homens. E aqui vem o destaque. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que significa isso, irmãs? Aqueles homens não reconheciam a Cristo como Filho de Deus. Ponto. Mas eles não poderiam nunca negar a existência do Espírito Santo de Deus, que dominava Cristo, que fazia parte da Trindade, faz parte da Trindade. Pois esse versículo nos diz que, enquanto o ser humano nega o amor de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por não ter fé, ele está ainda sob a misericórdia de Deus e sob a possibilidade do perdão de Deus. Mas quando ele rejeita a ação do Espírito Santo, ele está blasfemando, e para esse pecado não há perdão. Em que sentido? Aqui, lembrando do texto do Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, nós sabemos que a missão maior do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele, o Espírito Santo, é o agente divino que leva a pessoa a reconhecer que está negando o amor de Deus e não está aceitando a Cristo como Salvador. E uma vez que o Espírito Santo convence o pecador do seu estado de pecado e que ele se volta para o amor de Deus e aceita Cristo como seu Salvador, ali o Espírito Santo age e aquela pessoa será perdoada. Mas se a pessoa segue a sua vida negando o amor de Deus e não aceitando o sacrifício de Cristo, é porque ela não está aceitando a ação do Espírito. É porque ela está se fechando para o Espírito Santo de Deus. É porque ela está negando a existência do Espírito Santo de Deus, a força, o poder. Porque o Espírito Santo incomoda cada um de nós quando estamos cometendo pecados contra Deus. Você e eu sabemos disso, irmãs, quando estamos diante de atos que sabemos contrariar a palavra de Deus. Meu jovem, minha irmã, meu adolescente, meu senhor, minha senhora, a igreja de Cristo sabe quando ela está negando e contrariando os ensinamentos de Deus. Mas o pecado que não tem perdão não é todo e qualquer pecado. É quando o ser humano se fecha para a ação do Espírito Santo de Deus, que age para que ele convença-se do seu pecado e do juízo de Deus e abra o seu coração para aceitar a Cristo Jesus como Salvador. E se ele segue até a sua morte, negando a ação do Espírito Santo na sua vida, que o conduz à salvação, então para esse pecado não há perdão. Então, irmãs, vamos clarear a nossa mente. Quando diz que é um pecado sem perdão, é um pecado sem perdão se chegando à morte física, onde não há mais como a pessoa voltar atrás, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, negando-se a aceitar a ação do Espírito Santo em sua vida, não se arrepende dos seus maus feitos, dos seus pecados, e morre em condenação. Por isso é um pecado que não tem perdão. Mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor nosso Deus, conduz o homem e a mulher de maneira que, se ele tiver uma centelha de fé, ele passará a aceitar em sua vida a ação do Espírito Santo para convencê-lo do seu pecado e para levá-lo a aceitar a Cristo. Nossa oração é que os nossos queridos filhos, esposa, esposo,
pai, mãe, amigos, todas as pessoas que não seguem a Cristo possam dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que lhes sejam perdoados os pecados e eles assim tenham lugar no reino dos céus. E Jesus continua enfrentando seus opositores. Diante dessa palavra dura, de autoridade, aqueles fariseus balançam na sua prática de acusar a Cristo, de levantar falso contra Cristo, mas não desistem de pegar a Cristo Jesus em algum ponto. E aí eles fazem um pedido. Eles pedem que Cristo lhes mostre, então, um sinal de que ele é o Filho de Deus, um sinal para que eles possam crer. E aí, minhas queridas irmãs, e aí nós vamos entender que Jesus, que conhece o íntimo de todos os nossos pensamentos, conhecia a perversidade daquela geração ali, aqueles homens que não queriam a ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas para que pudessem crer que ali diante deles estava o Filho de Deus, a encarnação do reino de Deus. Ao pedir este sinal, aqueles homens também despertam em Jesus ainda uma fala de mais autoridade. E Jesus, no verso 39, diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso? Jesus nunca se negava a fazer um milagre, uma cura, a alimentar multidões, a ressuscitar mortos quando a pessoa vinha com fé. Lembre, querida irmã, que sempre o pré-requisito para Jesus fazer um milagre na vida de quem quer que seja era que a pessoa demonstrasse fé. E sempre diante do milagre, Jesus colocava: a tua fé te salvou. E a fé é pré-requisito para que possamos ver os milagres de Deus. E aqui Jesus estava diante de uma geração adúltera, perversa. Eles não queriam crer em Deus. Eles não queriam dar lugar ao Espírito Santo de Deus agir nas suas vidas. Eles queriam confrontar a Cristo Jesus. E Jesus, sabendo disso, diz: nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E aí Jesus faz pela primeira vez uma menção à sua ressurreição. Qual é o sinal do profeta Jonas? Jesus aqui, sabendo que aqueles homens conheciam muito bem a história de Jonas, lembra que Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe grande e depois orou a Deus e foi cuspido para fora? Jesus aqui está fazendo a seguinte correlação. O sinal de Jonas é Jonas por 3 dias no ventre de um peixe grande, como se estivesse enterrado, como se estivesse num túmulo, e foi jogado para fora para uma nova chance de vida. Jesus, o sinal de Jonas aqui, que Jesus se reporta, é que ele estará durante 3 dias no túmulo. E quando todos aqueles que não reconheceram nele o Filho de Deus acharem que ele está morto, ele ressurgirá, mas ressurgirá e se mostrará para aqueles que um dia creram nele. Por isso Jesus não ressuscitou e foi lá no palácio de Pilatos se mostrar ressurreto. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que viam nele, pelo Espírito Santo de Deus, pela fé, o Salvador da humanidade. E o sinal de Jonas seria mostrado para aqueles que não fossem parte de uma geração perversa, pecadora. Por isso, irmãs, hoje muitos têm dificuldade de aceitar a Cristo no seu coração, de entender a mensagem do Evangelho, de reconhecer os seus pecados, porque querem sinais, querem milagres, querem fortuna, querem bênçãos. Mas Jesus não está aqui para fazer sinal para qualquer um. Ele está aqui para que eu e você o reconheçamos como Filho de Deus, como Salvador de nossas vidas. E pela fé, cremos que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou.
Aleluia, minhas irmãs. Se cremos nisso, somos servos e seguidores, discípulos de Cristo Jesus. Chegamos aqui a um momento do nosso estudo que eu gostaria que as irmãs prestassem bastante atenção, que vamos, no final do nosso estudo, no grupo da MCM, fazer uma interação com esse momento do episódio da nossa lição de hoje. Já chegamos agora ao capítulo 12, verso 46. E Jesus estava ali no meio da multidão e chegou até ele alguém lhe dizendo que sua mãe e seus irmãos estavam ali e queriam falar. Lembrando que Jesus estava em aldeias nas imediações de Nazaré, provavelmente seus familiares, sabendo que ele estava ali, e alguns dias Jesus já não estava entre a sua família, eles vão até Jesus. E aqui, irmãs, há um momento controverso também. Quando Jesus ouve falar que seus irmãos, irmãs e mãe estão aí fora e querem lhe falar, Jesus não rejeita sua família. Jesus não rejeita sua mãe. Sabemos disso, sabemos que Jesus amava a sua mãe. Mas ele aqui quer dar uma lição, ele está ensinando a multidões. Ele está preparando homens para segui-lo, homens para darem continuidade ao seu ministério. E ele quer reforçar a sua ligação com esses homens, com essas mulheres. E em nenhum momento aqui ele nega a existência de sua mãe, o valor da sua família. Mas ele quer levantar uma verdade que nos serve até os nossos dias. Ele faz uma pergunta diante daquela afirmação, que eu tenho certeza que Maria, por conhecer que Jesus, seu filho, era o Salvador da humanidade, não se sentiu constrangida, humilhada ou ficou incomodada com aquela posição do seu filho. Ele aproveita aquele momento para trazer um ensinamento que é pertinente aos nossos dias. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele fez uma pergunta retórica, porque ele mesmo respondeu, estendendo a mão aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Queridas, aqui ele não estava, como já ressaltei, negando sua mãe e sua família, mas ele estava dizendo que ele pertencia a uma família muito maior, que ele é o Senhor de uma família muito maior, da qual eu e você fazemos parte. E queremos fazer parte. A família ali que ele estende a sua mão e aponta são seus discípulos. São aqueles que sim, juntamente com Maria, sua mãe, com seus irmãos, que são identificados nesses versículos aqui do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Tiago, Judas, Simeão e suas irmãs, que não são identificadas nominalmente, sim, eles também fariam parte do ministério para difundir o Evangelho do Senhor Jesus. E naquele momento Jesus está colocando você e eu como membro de sua família, querida irmã. Que alegria você saber que você faz parte da família de Deus. Os apóstolos, os discípulos, com certeza ficaram maravilhados quando Jesus lhes apontou a mão e disse, vocês que estão dispostos a praticar a palavra de Deus são a minha família. Então, a pergunta que eu quero que você responda no final do nosso estudo é, você faz parte da família de Deus? Fique na sua mente, no seu coração, fique refletindo nesta pergunta e no final do nosso estudo você responderá essa pergunta publicando no nosso grupo da MCM a última foto que eu vou mostrar aqui no nosso estudo. Eu vou replicá-la no nosso grupo. E você que participou do meu estudo, do nosso estudo, da nossa EBD, você vai replicar essa imagem no decorrer de todo esse domingo, no nosso grupo da MCM. E assim Jesus se continua cercado de toda aquela multidão
já curou, já fez advertências, já deu sermões, já ensinou de forma cheia de autoridade. E aqui ele passa a ensinar como um mestre que ele é, o mestre dos mestres, através de parábolas. Jesus e as parábolas. Jesus ensinava através de histórias. Sim, através dessas histórias, ficava mais fácil para as pessoas que queriam entender o ministério de Cristo, os ensinamentos de Cristo, entender o que Jesus estava ensinando. Mas, diferente do que até o nosso autor da nossa lição nos traz, o objetivo de Jesus ensinar com parábolas não era só se tornar mais claro nos seus ensinos, não era uma estratégia didática. Jesus ensinava por parábolas. As pessoas que estavam com a sua mente, com o seu coração, com centelhas que fosse de fé, tinham possibilidade de entender os ensinamentos de Cristo. Mas o ensino por parábolas também era para aqueles que não tinham fé, aqueles que queriam negar a Cristo, aqueles que estavam ali como os fariseus só para criar armadilhas, intentando contra Cristo. Eles também não pudessem entender as revelações divinas e espirituais que Jesus fazia com os seus ensinamentos. Nos versos de 11 a 17, nós vemos a resposta do nosso Senhor Jesus à indagação dos seus discípulos. Por que o Senhor está ensinando através dessas histórias? Eram histórias do cotidiano, que usavam exemplos do dia a dia, com elementos simplórios, e eles estranharam. Eles imaginaram que Jesus ia fazer sermões, falando dos profetas, falando dos escritos sagrados, e Jesus estava agora usando exemplos do dia a dia. E Jesus respondeu: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aqueles que têm fé, que leem a Bíblia e deixam a ação do Espírito Santo mover o seu coração, a sua mente para entender a palavra, sim, por mais simples e iletrado que seja, essa pessoa consegue entender os ensinamentos do reino dos céus. Mas aqueles que não têm fé, que não buscam com fé entender a palavra do nosso Deus, eles não conseguem perceber a sutileza, a veracidade, a autoridade, a praticidade dos ensinamentos. Ao que tem fé, se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Então, se eu quero entender a palavra de Deus, eu preciso desenvolver o discernimento do Espírito, a fé, para crer nas letras sagradas, não botar em dúvida, não ficar refutando as verdades espirituais. E no mundo que temos e vivemos hoje, existem muito mais pessoas querendo negar as verdades espirituais. E para nós que buscamos entender a palavra de Deus, nós seremos abençoados em abundância, porque quando entendemos a veracidade da palavra de Deus, aplicando-as em nossa vida, nós temos bênçãos. Mas aqueles que não têm esse entendimento e não buscam ter e não aceitam a ação do Espírito Santo, eles não viverão uma vida de bênçãos. E eu não estou falando aqui de fartura, de bens materiais, estou falando de bênçãos espirituais. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam e nem compreendam, porque só pode aceitar, compreender, reconhecer as veracidades espirituais, as verdades espirituais da palavra de Deus, aqueles que têm fé. Assim se cumpre, aqui Mateus destaca, dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. E vocês lembram que mais à frente nós temos nas cartas do Novo Testamento aquela expressão que diz que o evangelho para muitos é loucura, mas para as pessoas que têm a Cristo como Salvador, que têm fé, que deixam o Espírito Santo agir em suas vidas,
são ensinamentos vindos diretamente de Deus para cada um de nós. E quando já vai se encerrando o capítulo 13, mais uma vez diante dessa pergunta e dessa interrogação, por que ensinar por parábola? Jesus diz: tudo isto disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, só em forma de parábola. Para se cumprisse a profecia, abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. E Jeremias aqui, lembramos que diz que Deus tem coisas ocultas para revelar àqueles que creem, àqueles que têm fé, coisas ocultas que não imaginamos. Queridas, maravilha podermos, com a nossa simplicidade, abrir a Bíblia e entender o que está ali escrito. Isso significa que nós fazemos parte daquele grupo que pode compreender os mistérios do reino. E assim nós chegamos, desde o verso 1 ao verso 58, às diversas parábolas que Jesus ensinou. Queridas, nós não vamos nos prender aos ensinos, às lições de cada parábola. Cada uma é um estudo por si só. Vamos apenas destacar o tema central de todas essas parábolas que Jesus propôs naquele momento em que estava ensinando aquela multidão. Falou-lhe de muitas coisas por parábola, diz o verso 3 do capítulo 13. E as parábolas e ensinos de Jesus naquela oportunidade queriam trazer para que aqueles que ouvissem os seus ensinamentos as verdades sobre o reino do nosso Deus. A parábola do semeador, que eu vou destacar aqui, porque ela foi a de maior destaque nesses ensinamentos, começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O próprio Jesus é o semeador. O próprio Jesus estava ali diante da multidão, semeando as palavras do reino. O Senhor Jesus é o semeador que deu a cada uma de nós, irmãs, a missão de também semearmos. E a semente é a palavra de Deus. Os ensinamentos da Bíblia, a mensagem do Evangelho. E ali Jesus estava espalhando essa boa semente. E na parábola ele apresenta os tipos de terreno, com pedras, com areia, terrenos que a mensagem entra, mas não penetra, terreno que a mensagem nem entra, porque o vento logo leva e vai embora. E, finalmente, o terreno bom, a terra boa, em que a semente é lançada e ela, ali dentro daquela terra, ela brota, ela frutifica e ela faz a boa obra. Os diversos terrenos são exatamente o coração do ser humano, a mente do ser humano. Alguns com mais prontidão para receber a palavra, outros com menos prontidão, outros com menos firmeza, com menos convicção, e alguns que negam completamente a palavra do nosso Deus. E ali ele passa, então, a propor palavras em parábola, para que as pessoas identificassem características do reino de Deus, que através dele, Cristo Jesus, se fazia presente no meio daquela multidão. E aí nós temos as parábolas do reino. Quais são as parábolas do reino? No nosso texto da nossa lição desta manhã, nós vemos que o autor identifica as parábolas. A primeira parábola, que é do joio e do trigo. E aí nós vemos que no reino de Deus há diferentes pessoas, pessoas que são trigo, que são fiéis, pessoas que são joio, que não são fiéis, que não estão cumprindo a missão, mas estão no meio do trigo, estão no meio da família de Deus, do povo de Deus. Nós vemos também a parábola do grão de mostarda, que diz que no reino de Deus, aquele que tem uma fé, por menor que seja, uma fagulha de fé, do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de fazer muito, porque a fé não é algo, irmãs,
que eu possa mensurar. Meu pai, na brincadeira dele de pastor antigo, gostava de fazer essa cacofonia, dizendo: alguns têm fé demais, outros têm fé de menos, e era uma brincadeira que ele fazia. Mas a grande verdade é que, para fazer parte do reino de Deus, nós precisamos ter fé. E faremos maravilhas, porque a fé é Deus, é o Espírito Santo de Deus quem desperta em nossos corações. E por fim, ele identifica através de outras parábolas o reino de Deus como um tesouro, o reino de Deus como uma pérola valorosa, o reino de Deus como uma rede cheia de peixes. E assim, irmãs, quando as irmãs leram, porque eu creio que as irmãs leram o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, as irmãs puderam identificar que todas essas parábolas trazem uma característica, um tema único, que é abordar o reino de Deus. Como é o reino de Deus? O reino de Deus é feito por pessoas diferentes, fiéis e infiéis, e o reino de Deus tem o seu valor. O reino de Deus é feito por pessoas que têm fé, nem que seja de um pedacinho de fé, comparado a um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existem. E o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido, onde encontramos valores essenciais para a nossa vida. O reino de Deus é comparado ao encontro do homem com uma pérola de grande valor, mostrando que o homem que tem em Cristo, o Salvador de sua vida, encontra no reino de Deus o maior bem que ele possa ter. E, por fim, a parábola do pescador que lança a rede. Quando puxa a rede, vem peixes bons e peixes não tão bons. E no reino de Deus também é assim. Dentro do reino de Deus existem aqueles que, no puxar da rede, que é aquele momento em que você vai ser alçado aos céus, você que é fiel, que é filho de Deus, que é cumpridor dos ensinamentos de Deus e, acima de tudo, tem Cristo no seu coração, você é um peixe que será alçado pela a rede de Deus ao céu. Mas em meio ao povo de Deus existem aqueles que estão enganando-se a si mesmos, não tendo ainda Cristo como seu Salvador, serão lançados fora. E aqui Jesus, através de parábola, já faz um prenúncio do dia do julgamento. Assim, irmãs, essas são parábolas que nos fazem conhecer características do reino de Deus, do qual fazemos parte, do qual precisamos identificar se, na qualidade de membros da família de Deus, estamos sendo mais joios do que trigo. Identificar se em nós existe nem que seja uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Identificar o valor do reino de Deus para nós. Se ele é como um tesouro escondido, que quando descobrimos seus bens e quando descobrimos o valor do reino de Deus em nossas vidas, é como se tivéssemos descoberto uma pérola de grande valor. Que Deus possa, através de todas essas parábolas ensinadas ali àquela multidão e ensinadas a nós nesse dia, através da Bíblia, que possamos identificar em nós quais características temos em nosso viver diário, que são semelhantes, que se assemelham àquilo que é o reino de Deus em nossas vidas. Assim, vamos entender que Jesus, ao final daquele estudo maravilhoso, daquele sermão maravilhoso, daqueles ensinamentos maravilhosos, volta-se para os seus discípulos e pergunta: vocês entenderam estas coisas? Que maravilha, irmã! Hoje pela manhã Jesus está dizendo para você e para mim: vocês estão entendendo o que está escrito na minha palavra? Vocês estão entendendo o que eu quero ensinar a vocês? E os apóstolos, os discípulos responderam sim. E eu tenho certeza que você também está respondendo sim.
porque bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E quando nós estamos aprendendo com Jesus e com os ensinamentos de Jesus, nós somos felizes, somos bem-aventuradas. Então, sim, você está entendendo estas coisas? Você está entendendo, seus ouvidos estão ouvindo, seus olhos estão vendo as maravilhas dos ensinamentos de Cristo Jesus nesta manhã? Assim como a fé nos conduz à felicidade, a incredulidade é sinônimo de infelicidade. Terminando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o nosso autor identifica que Jesus, ao chegar à sua aldeia em Nazaré, foi rejeitado pelos seus. Essa mesma situação é relatada com maiores detalhes por Lucas, que disse que Jesus na sinagoga pegou o livro, leu e, ao terminar de ler, fechou o livro e disse: hoje se fez cumprir esta profecia, e ele foi rejeitado por todos os que estavam ali naquela sinagoga. Mateus, de forma mais abrangente, fala desta situação em que Jesus chegou até a sua cidade, foi à sinagoga, e as pessoas apontavam e diziam: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Aqueles que viram Jesus crescer eram incapazes de olhar para Jesus pela sua incredulidade e ver nele o Filho de Deus. Continuavam a olhar para Jesus, vendo-o como o filho de José. Não há desmérito nisso. Só que a falta de fé e a incredulidade foi determinante para a infelicidade daquela aldeia. O verso 58 do capítulo 13 diz que Jesus, passando por ali, não recebendo honra em sua própria terra, o versículo 58 destaca que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas que moravam ali em Nazaré. Queridas, já falamos e ressaltamos, quando Jesus curou, quando Jesus ressuscitou, ele não fez para provar nada a qualquer pessoa que fosse. Ele fez mediante a fé. Ele primeiro pediu que as pessoas demonstrassem fé e ressaltou a fé. Aqui vemos que a incredulidade daquelas pessoas que não viram, não conseguiram ver em Jesus o reino de Deus encarnado ali no meio daquela aldeia, o Senhor Jesus como Filho de Deus, como aquele que, cumprindo as profecias, se apresentava diante deles. Eles não receberam sinais maravilhosos, milagres, cura, vindas da parte do próprio Deus. A incredulidade traz infelicidade. Que nesta manhã nós possamos ver, pelos olhos da fé, que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, nos abençoa mediante a nossa fé, e que é através da nossa fé que nós possamos buscar os milagres realizados em nossas vidas, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, capítulo 14, verso 17, ressalta que, mediante a esses ensinamentos do Senhor Jesus e o valor do reino de Deus, ele nos afirma que o reino de Deus não consiste no comer e no beber, ou seja, nas coisas triviais do mundo em que vivemos, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Na paz que temos quando a nossa fé é capaz de nos fazer reconhecer em Jesus o nosso Salvador e na provisão e providência do nosso Deus, mesmo em meio às adversidades. O reino de Deus é justiça para aquele que crê, e para nós que cremos, devemos, como participantes do reino de Deus, fazer justiça e levar a justiça de Deus àqueles que estão ao nosso redor. E com
todas essas características destacadas por Jesus, o reino de Deus é um tesouro, é uma pérola preciosa que nos confere alegria, nos confere a possibilidade de sermos felizes, de sermos bem-aventurados, pois vivemos no Espírito e no discernimento do Espírito para entendermos as maravilhas do reino de Deus. E como membros do reino de Deus, assim como nos ensinou Jesus Cristo, somos membros da família de Jesus. Sim, queridas, essa é a imagem que eu vou pedir que as irmãs reproduzam durante todo o domingo no nosso grupo de MCM. Você não vai colocar legenda, não vai colocar nada. Eu vou colocar esse quadro no final do nosso estudo e você vai simplesmente reproduzir, compartilhando no nosso grupo, demonstrando assim que você, assim como eu, somos membros da família do Senhor Jesus, porque participamos do reino de Deus aqui neste mundo, como cumpridores da palavra do nosso Deus. Quem faz parte da família de Deus? Aquele que cumpre e pratica a palavra do nosso Deus. Você é membro da família de Jesus. Eu sou membro da família de Jesus. E por isso somos mulheres abençoadas. Beijo, queridas!